E o boicote ao Made in Italy já começou a tomar forma. E não por acaso, o movimento surgiu como uma resposta direta à tentativa do governo italiano em limitar a cidadania por sangue, ameaçando cortar o direito de milhões de descendentes que vivem fora da Itália, principalmente no Brasil, na Argentina e em vários outros países da América Latina. A mensagem acabou sendo clara: se tentarem cortar o nosso direito, cortaremos o apoio econômico. E agora o governo italiano está sim começando a se preocupar. Mas antes de falarmos sobre isso, curte o vídeo, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sino das notificações, lembrando que agora você pode se tornar membro do canal Lenguamare com conteúdos exclusivos e benefícios para você. Tenete presente che l'Italia è il paese europeo che concede più cittadinanze agli stranieri, adesso, con questa legge, quindi non c'è bisogno di cambiare legge, semmai bisogna permettere il rientro in Italia a donne e uomini che volessero dal Brasile tornare in Italia per discendenza italiana, quindi è quella l'immigrazione che a me interessa, donne e uomini che hanno la nostra cultura, che hanno la nostra religione, che hanno la nostra identità culturale. O Made in Italy é um selo de origem que identifica produtos fabricados na Itália, reconhecido mundialmente pela qualidade, tradição e excelência, especialmente em áreas como design, móveis, moda, gastronomia e automóveis. Mais do que um rótulo, ele representa o prestígio da cultura da Itália, a criatividade artesanal e o valor econômico do país, sendo aliás, dos principais motores da exportação italiana. Quando fala-se em boicotar o Made in Italy, fala-se em impactar diretamente setores importantes do país. Portanto, estamos nos referindo a bilhões de euros que são movimentados todos os anos. Estamos falando de um mercado, principalmente o mercado latino-americano, que consome de tudo, principalmente vinhos, queijos e carros, roupa de grife, design de interiores e tecnologia de ponta. Boicotar o Made in Italy é muito mais do que deixar de comprar um produto. É um recado direto aos políticos desavisados, aqueles que propõem leis antes de terem a ideia do todo. E o pior, o impacto desse boicote já está sendo sentido. Empresários italianos já começaram a pressionar, associações estão se sentindo incomodadas. Alguns políticos começam a dar sinais de desconforto. Afinal, eles sabem que perder o mercado externo, especialmente o mercado latino-americano, seria uma tragédia para a Itália, que já enfrenta problemas econômicos internos. Um levantamento elaborado pelo professor de Ciências Modernas e auditor Walter Botaro mostra que mais da metade dos participantes cogitam em reduzir o consumo de produtos italianos e também de viagens para a Itália. 44% dos participantes afirmam que pretendem reduzir parcialmente ou totalmente o consumo de produtos italianos, como vinhos, alimentos, roupas e automóveis. Entre os que responderam, 25% dizem que pretendem parar ou quase parar o consumo de produtos italianos. Outros 27,5% dizem que pretendem reduzir o consumo pela metade. Já 13,7% apontam que devem reduzir o consumo até um terço. Apenas 31,4% dos entrevistados disseram que a medida não deve afetar o seu consumo de produtos italianos. Para Walter Botaro, os dados são claros. Convivo com representantes de muitas empresas italianas e o clima ficou pesado. Os resultados indicam para uma redução forte no consumo, afirmou ele. Lembrando que se você pretende reconhecer a sua cidadania italiana, então deveria entrar em contato com quem trabalha com isso para ver quais são as reais possibilidades. Afinal, lei não retroage, por isso que é preciso analisar agora cada caso particularmente. Eu indico aqui a Alma Cidadania, entre em contato com eles, fala direito com eles e, óbvio, não esquece aí de mencionar que você chegou à Alma Cidadania através do Lenguamare, porque se der tudo certo, você encaminha o seu processo e ganha um bom desconto. E vejamos bem, o problema não é só econômico, mas também é um problema de imagem. A ideia de uma Itália que corta o vínculo com os seus próprios filhos gera bastante indignação, gera vergonha, desgaste e prejudica o prestígio internacional que é tão bem quisto pelo governo da Itália. E aqui um ponto fundamental em meio a todo esse cenário: é preciso que a gente se pergunte quem realmente se manifestou até agora. A verdade é que até agora, entre todos os partidos, até mesmo dos partidos que formam o governo da Itália atual, o único que se manifestou foi Matteo Salvini, o qual veio a público para dizer com todas as letras
que é contra essa tentativa de restringir a cidadania por sangue. Salvini defendeu que descendência é uma questão de sangue, de família, de identidade, que o laço não se apaga pela distância geográfica, que ser italiano não se resume a ter um endereço em Roma ou Milão. Enquanto isso, o restante dos políticos ainda permanece em silêncio. É preciso lembrar que o mesmo silêncio também vale para os partidos de esquerda, a esquerda que sempre se apresentou como defensora dos direitos humanos, das minorias, enfim, das pessoas que são prejudicadas de alguma forma, também permanece em absoluto silêncio até o momento. E claro, vamos aproveitar o momento para observar bem aqueles que estão fazendo algo, que estão se manifestando, ou que, mesmo que não estejam se manifestando, ao menos estejam trabalhando nos bastidores para que as coisas sejam favoráveis para os descendentes. É preciso sim observar bem essas pessoas, porque nós temos direito a voto, pelo menos a maior parte das pessoas, boa parte das pessoas que assistem esse canal, acredito que já tem o reconhecimento, não a maior parte, mas uma boa quantia das pessoas que assistem esse canal tem o seu reconhecimento da sua cidadania, assim como eu. Então é preciso sempre ficar de olho nas pessoas que estão fazendo algo por nós, e aí, na hora de votar, é que devemos prestar mais atenção ainda, e mais do que isso, nos lembrarmos desses momentos. Afinal, esse silêncio é um silêncio que trai a história da imigração, senhoras e senhores. Obviamente trai e mostra que muitos desses políticos nos consideram apenas números. Números, aliás, que podem ser usados quando conveniente, para vender produtos, para fazer turismo, para buscar investimentos, mas que podem ser descartados quando o assunto é direito, dignidade e reconhecimento. Por isso que o boicote parece mais do que uma simples reação econômica, mas é de fato uma reação moral. O objetivo nunca foi romper laços. Longe de nós querermos romper laços, prejudicar a Itália, prejudicar a população que está lá. O objetivo sempre foi, na verdade, recuperar o quanto pudermos esses laços. Queremos sim honrar a história, mesmo estando do outro lado do oceano, e para quem duvida disso, pode dar uma olhada nesse canal, tem mais de 800 vídeos, onde falo especialmente sobre cultura vêneta, que é a minha origem, a minha ascendência e a origem, a ascendência de muitos daqueles que me acompanham aqui. Porém, respeito precisa ser de mão dupla. É preciso finalmente enxergar que, sem os descendentes, a Itália seria bem menor no mundo. Menor em influência, menor em cultura e muito menor em voz. Portanto, o movimento de boicote é uma forma legítima de ser ouvido. E é também um alerta. Se hoje é a cidadania que querem cortar, amanhã vai ser outro direito. E se ficarmos em silêncio agora, amanhã estarão aí autorizando outras agressões. Por isso, a mobilização é tão importante. Boicote não é contra o país, não é contra as pessoas, é contra a miopia política, é contra a ingratidão, é contra a tentativa de tentar equilibrar as relações políticas internas italianas entre direita e esquerda, fazendo concessões ideológicas por vias administrativas, que no final do dia só prioriza e implementa o ius soli e destrói de modo progressivo o ius sanguinis, ou seja, implementa o direito de solo para qualquer um que nascer na Itália, qualquer estrangeiro que nascer na Itália, e vai destruindo o direito de sangue daqueles que são os verdadeiros descendentes. Algo, aliás, que vai influir muito mais no dia a dia dos cidadãos que estão lá vivendo na Itália, tanto aqueles que nascem na Itália quanto os nossos, aqueles de origem que foram morar lá, do que em nós mesmos que vivemos no Brasil. E não vemos o governo se manifestando de forma clara, falando para os seus cidadãos o que está acontecendo e também não dando direito a voto, não se vê nenhum plebiscito, nenhuma convocação, nem nada. Sabem o que isso parece? É que, enquanto trancam as portas para os descendentes, eles liberam essas mesmas portas para aquelas pessoas que os nativos, que a população local já disse que não quer, que não aguenta mais. Então agora eu gostaria de ouvir especialmente de você que vive aí na Itália,
quantas das pessoas, quantos dos italianos realmente sabem o que está acontecendo nesse episódio da restrição, da limitação da cidadania italiana e da possível porta para o Ius Soli disfarçado com outro nome, é óbvio, Ius Itali, um pouco mais cheiroso, perfumado. Pois para mim e com todas as pessoas que mantêm contato direto com a população da Itália, parece que o povo de lá está numa ignorância total quanto a esse tema. E claro, se você tem origem vêneta, então venha estudar língua vêneta comigo, que era o idioma dos nossos imigrantes e é a língua que ainda é falada, hoje em dia preservada na região do Vêneto. Aliás, esse daqui é um laço que é inquestionável entre nós e eles. Então venha estudar comigo, os links estão todos aqui abaixo. Agora eu recomendo que você entenda a gravidade desse decreto-lei, porque, como você já tem percebido pela minha fala, não se trata só de uma mera limitação da cidadania, mas na verdade a implementação do Ius Soli, o direito de território para qualquer um que se estabelecer na Itália e que tiver um filho lá, para qualquer um que nasça na Itália. É disso que se trata. Portanto, assista esse vídeo aqui.